Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início ao nosso momento devocional, hoje domingo 9 de agosto de 2020, segundo domingo do mês de agosto, um dia comemorativo entre os irmãos, o dia que se comemora o Dia dos Pais, não é? Então nós estamos felizes por estarmos na presença de Deus logo cedo, estarmos buscando a presença de Deus. Helenice Soares, Maria Oliveira já estão aqui conosco. Deus abençoe vocês, graça e paz na vida de vocês. Nós estamos felizes por ser o dia do Senhor e por estarmos na presença de Deus e por sabermos que Ele está conosco, não é? Que Ele está nos acompanhando, que Ele está nos ajudando, nos auxiliando. Cláudia Hatz também está conosco. Deus te abençoe, graça e paz. Então, nós temos que exercitar isso, exercitar essa comunhão, como eu sempre falo, estarmos sempre em comunhão com Deus, estarmos sempre aprendendo da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós vamos passar alguns minutos juntos, como nós sempre fazemos. Nós vamos passar alguns momentos na presença do Senhor, louvando a Deus, buscando aprendizado através da sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual que é tão importante nas nossas vidas, tão importante, tão significante para as nossas vidas. Como eu já falei, hoje nós estamos, de uma certa forma, comemorando o Dia dos Pais, lembrando que é sempre bom lembrar que a comemoração do Dia dos Pais não é uma comemoração bíblica, tá? Não é nada que você encontre na palavra de Deus. É uma data criada pelo homem, não é? De alguma forma para comemorar os pais, não é? Abençoar os pais, alguma coisa desse tipo. Glorinha Santos, Glaucione Silveira, minhas primas, graça e paz na vida de vocês. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas. Então hoje eu estou assim meio formal, né, de gravata e tal, porque hoje é um dia especial, né? Então nós devemos nos alegrar por isso. Alguém já disse, e a história conta, que o Dia dos Pais foi criado pelos americanos. Em 1910, uma jovem quis homenagear seu pai e idealizou comprando gravatas para ele, e o comércio gostou e pegou a ideia, e para fortalecer a ideia de vender mais gravatas, então foi criado o Dia dos Pais. O Dia dos Pais, muito tempo depois, foi que chegou no Brasil, mas lá chegou primeiro, em 1910. Bom, mas isso não importa, essa história aí tem vários relatos, tem várias formas de se apresentar. Dizem até que surgiu 4.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, essa ideia de um filho homenagear um rei, que era seu pai. Helena Souza, Olivia Cordeiro, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. Simone Cordeiro também, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então não importa quando foi criado, onde foi criado, não importa como surgiu. O que importa é que nós estamos felizes, né? Porque nós temos a alegria de ter um pai amoroso, né? O pai que cuida de cada um de nós. Isso que importa, né? O pai eterno que cuida das nossas vidas. Isso que é mais importante do que as comemorações do mundo, as comemorações que são criadas, né, no dia a dia. Hoje em dia tem dia para tudo, né? Dia do abraço, dia do amigo, dia do cachorro, dia disso, daquilo, dia de tudo. Então, se é para nos alegrar, então que nos alegremos no Senhor, não é? O Dia dos Pais, que seja o nosso Pai eterno, o Pai de amor, o Pai que cuida de cada um de nós. E isso nós nos alegramos muito na sua presença. Jorge Messias, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz na tua vida. Então, eu espero que todos estejam felizes hoje, por ser domingo, independente de ser uma comemoração, mas que estejamos comemorando, em primeiro lugar, o dia do Senhor, o dia de estarmos na presença do Senhor com maior dedicação. Não quer dizer que nos outros dias nós não estejamos buscando a presença de Deus. Claro que estamos. Mary Júcia Silva, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Não é que não estejamos. É que nós, no domingo,
nós temos que dedicar o dia ao Senhor. Isso é um aprendizado bíblico. Nós temos que ter o nosso dia de descanso, nosso Shabat. Então, se é o primeiro dia da semana, então nós vamos nos alegrar na presença do nosso Pai eterno, nosso Pai eterno. Nesta manhã, meus amigos, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 11. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus mostra a galeria da fé, mostra a história de homens, pessoas, personagens que viveram pela fé e desfrutaram da graça de Deus, do amor de Deus. Eu vou ler já no final do capítulo 11 os versículos de 37 a 40, para que nós possamos meditar nesta manhã neste texto. Diz assim a palavra de Deus: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Palavra abençoada, palavra de Deus para as nossas vidas. Eu vou pedir permissão para ler novamente esse texto da carta aos Hebreus, quase que eu dizia carta de Paulo aos Hebreus. Carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, mas a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos de 37 a 40. Prestem atenção, diz assim a palavra de Deus: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que palavra abençoada para as nossas vidas, que palavra cheia de amor para as nossas vidas. O que eu quero meditar com vocês nesta manhã é que quando nós olhamos nos filmes, nas histórias dos super-heróis da TV, do cinema, esses personagens têm sempre um poder sobrenatural e muitas vezes são quase invencíveis, não é isso? É isso que mostra o mundo da ilusão, o mundo do cinema, o mundo dos filmes e de séries e outras coisas mais. Mas isso não é muito diferente das dificuldades enfrentadas por tantos pais de família que fazem, às vezes, quase o impossível por seus filhos. E nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas de que existem pais que fazem tudo para agradar seus filhos, tudo pelos seus filhos. Por outro lado, muitos homens alcançam grandes conquistas em sua vida profissional a custo de perder muito do contato com os filhos, perder os momentos mais importantes na vida dos seus filhos. Isso é um contraste que existe na nossa vida, principalmente nos dias atuais. Muitos pais se dedicam tanto ao trabalho que acabam perdendo o que é de melhor na vida dos seus filhos. É aquela aproximação, aquele contato, aquele relacionamento mais próximo. Por causa disso, acabam perdendo o privilégio de vencer junto com a família, desde os momentos mais simples até os momentos mais difíceis, de vencer e de viver e de vivenciar os momentos tão importantes na vida de uma família. O maior heroísmo que um pai pode alcançar é estar presente em cada momento dos seus filhos. O maior heroísmo que o pai pode alcançar é estar presente constantemente,
acompanhando o crescimento de seus filhos, acompanhando o cuidado, o caminhar diário de seus filhos. Isso é a maior conquista que um pai pode ter. Os heróis da fé, listados aqui em Hebreus 11, foram personagens da história bíblica, personagens importantíssimos na história bíblica, que venceram grandes desafios através da sua fé em Deus. Nesta lista tão imensa do capítulo 11, dessa galeria da fé, nós podemos destacar pelo menos 3 pais que foram vitoriosos tanto fora como dentro de casa. Eu vou chamar a atenção de vocês só para 3 pais, o nome de 3 pais que se encontram nessa lista. O primeiro pai que eu quero falar sobre ele é Noé. Está lá em Hebreus 11, versículo 7. Quando Noé recebeu sua missão de construir uma arca, também teria o privilégio de salvar a sua família, teria o privilégio de salvar a sua casa, salvar os seus filhos. Mas ele deveria trabalhar em conjunto com seus filhos, ele não poderia trabalhar sozinho. A arca era muito grande e era necessário ter comunhão, e era necessária a presença dos filhos para conseguir completar aquela obra tão gigantesca, aquela obra que era uma promessa de Deus. Com certeza eles tinham uma boa comunhão, eles tinham um bom relacionamento, tanto para ter que enfrentar aquela luta, ter que enfrentar aqueles desaforos que ouviram juntos, tanto para que eles não pudessem perder o alvo, o objetivo mais importante, que era servir a Deus e passar tanto tempo dentro de um barco, dividindo os mesmos espaços, dividindo as mesmas tarefas corretamente, conforme Deus havia determinado. A figura paterna deve ser sempre um exemplo de trabalho, deve ser sempre um exemplo de dedicação. Como chefe de família, o pai deve ir à frente, deve mostrar e ser um exemplo para os filhos em termos de profissionalismo, em termos de dedicação, em termos de seriedade diante do seu trabalho, da sua obrigação. E tudo deve ser ou deve se fazer um referencial para os filhos. Isso não significa colocar o trabalho acima da convivência familiar, como muitas pessoas fazem e acabam perdendo esse relacionamento, mas é estar sempre fazendo as coisas juntos, aproveitando o tempo máximo de convivência com os filhos. Foi isso que Noé fez. Noé chamou os filhos, os seus 3 filhos, e juntos construíram a arca, e juntos trabalharam, e juntos conviveram os 40 dias, 40 noites dentro da arca, em perfeita harmonia. Noé foi um exemplo de pai que tinha dedicação ao trabalho, mas tinha dedicação à família também. O segundo exemplo que eu tiro dessa lista de Hebreus 11 é Abraão. Abraão está a partir de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 17, é que cita Abraão. A maior riqueza para a vida de Abraão era seu filho Isaque. E Abraão tinha esse amor especial por Isaque. Esta semana eu falei sobre isso. E foi justamente isto que Deus lhe pediu como oferta, que ele entregasse como prova de amor que ele teria por Deus. Foi uma prova de fé, como eu falei essa semana. Abraão já tinha até dedicado o seu filho Isaque aos 8 anos de idade através da circuncisão. Está lá em Gênesis 21, versículo 4. Abraão já havia dedicado seu filho a Deus e Abraão não temeu fazer essa oferta a Deus. Por isso, ele sabia que seu filho pertencia a Deus. Sua fé era tão firme que chegou a profetizar, dizendo: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Nós vimos isto na última meditação, em Gênesis 22, versículo 8. Abraão disse isso porque Abraão confiava em Deus e Abraão foi um exemplo de pai diante de Isaque. Abraão estava pronto para obedecer, diz a palavra de Deus, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Hebreus 11, 19. Abraão tinha tanta fé em Deus que acreditava que Deus pudesse ressuscitar seu filho Isaque. É um amor tremendo, o amor de Abraão, o testemunho de Abraão pelo seu filho. Deus livrou Isaque e firmou sua aliança com a descendência de Abraão.
que, embora não tivesse muitos filhos, Abraão, depois de Isaac, não teve muitos filhos, mas foi chamado pai da fé. Pai da fé, um pai cheio de fé, um homem de fé. E hoje podemos dizer que Abraão é pai de todos nós, conforme está em Romanos 4, versículo 16. É o grande exemplo para as nossas vidas de pai. A maior herança que um pai pode deixar para seus filhos são os valores da vida. E é isso que o pai deve deixar para seus filhos, os verdadeiros valores para uma vida abençoada, uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada à família, uma vida dedicada a tudo que representa o seu lar. Os valores, tanto os valores morais como os valores da fé. E veja que a fé supera qualquer outro tipo de valor. Essa é a lei eterna de Deus. Nós devemos deixar isso para os nossos filhos. Abraão foi um pai e foi um exemplo de fé para todos os pais da vida, todos os pais existentes. O terceiro personagem que eu quero destacar nessa lista de heróis da fé de Hebreus 11 é José. Ele aparece aqui em Hebreus 11, versículo 22. O autor de Hebreus cita José. Com seu pai, José aprendeu a sonhar e tudo se realizou. José era um sonhador, mas ele aprendeu a sonhar com seu pai Jacó. Com seu pai Jacó, isso mesmo. José aprendeu tanto a ter temor a Deus, a ser fiel a Deus, que ele perdoou seus irmãos, porque sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida e tinha um propósito para a vida dos seus irmãos. Pediu a seu pai Jacó que o abençoasse e abençoasse seus filhos, Efraim e Manassés. O próprio José também abençoou seus filhos e pediu as bênçãos de Deus sobre seus filhos. Isso é um ato belíssimo da parte de José. Ele teve o cuidado de receber a bênção do pai e o cuidado de continuar abençoando seus filhos. Antes de morrer, José profetizou que os filhos de Israel voltariam para Canaã. Ele fez essa promessa e pediu para que seus ossos fossem levados para a Terra Santa, que não ficassem ali onde ele estava. José foi um exemplo de amor. José foi um exemplo de reconhecimento do amor de Deus. José reconhecia que Manassés e Efraim, seus filhos, eram filhos dados por Deus, filhos vindos de Deus. Ele reconhecia isso, e isso é um exemplo de pai que tem amor pelos filhos. E nós devemos guardar esse ensinamento de José para as nossas vidas. José ficou no Egito, longe da sua família por muitos anos. Ele poderia até ter abandonado sua fé e ter causado injustiça diante de tudo que ele sofreu, ter levado a fazer justiça diante dos irmãos por tudo que ele sofreu, mas ele preferiu permanecer fiel a Deus, ele preferiu temer a Deus e preferiu dar um exemplo de fé, de coragem e de amor pela família, de amor pelos irmãos, de amor pelo pai, de amor pelos seus filhos, seus próprios filhos. Assim, ensinou esta fidelidade a seus filhos. Ele passou esse ensinamento aos seus filhos. O amor é uma grande lição de vida que os pais podem e devem passar para os filhos. É a lição do amor. O amor a Deus, o amor à família, são marcas que um pai precisa sempre deixar para os seus filhos, marcando-os com valores como a lealdade, como a fidelidade à família, o temor a Deus. Isso é importante, principalmente o amor entre os irmãos. E José passa essa lição, e José foi um pai exemplo de amor. Um exemplo de amor. Pelo menos esses três personagens eu destaco aqui para a nossa meditação: Noé, Abraão e José. Todo pai quer ser admirado pelos filhos e depois ver seus próprios sonhos realizados na vida de seus filhos. Todo pai deseja isso. Todo pai tem sonhos para os seus filhos e gostaria muito de ver realizados esses sonhos em seus filhos. A maior alegria de um pai é ver que seus filhos deram
continuidade aos seus propósitos, deram continuidade à sua dedicação, ao seu amor, deram continuidade aos seus projetos, principalmente quando conseguem superar ou ir adiante de tudo que lutou para conquistar. O pai fica muito feliz quando vê seus filhos vitoriosos, seus filhos vencendo diante desse mundo tão tenebroso, desse mundo tão cheio de medo, tão cheio de angústia. A alegria de um pai é ver seus filhos realizados na vida. Isso é muito natural. Isso é a vontade de Deus. Somente o Senhor pode ajudar um pai a conseguir o que é tão difícil para seus filhos, o que parece até ser impossível, mas só com a ajuda de Deus nós podemos alcançar aquilo para os nossos filhos, aquilo que nós desejamos. Então, com a ajuda de Deus, você pode fazer grandes obras, como Noé, ter fé, como Abraão, abençoar seus filhos, como Isaac, profetizar como Jacó, ser fiel como José, superar dificuldades até sacrifícios como Moisés e ser um homem decidido como Josué. Esses são os personagens bíblicos que servem de exemplo para as nossas vidas, exemplo para todos os pais. E esses homens, como diz aqui o texto de Hebreus 11:38, estes homens, homens dos quais o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno. Então nós devemos entender que os atos heróicos desses homens vieram de Deus, os atos heróicos das nossas vidas vêm de Deus. Os heróis do cinema, os heróis das encenações vai continuar existindo, mas o verdadeiro herói é Jesus Cristo nas nossas vidas, o herói das nossas vidas. Deus nos ajuda a sermos bom pai. Ele nos dá ensinamentos necessários para sermos um bom pai. Mas o que é mais importante é o que nós vamos passar para os nossos filhos, em termos de fidelidade, em termos de temor a Deus, em termos de amor por Deus e amor pela obra de Deus. É isso que nós devemos passar para os nossos filhos. Estamos comemorando o Dia dos Pais. Estamos felizes, estamos alegres, mas não podemos esquecer, como eu já falei no início, que o nosso Pai Eterno, Ele está conosco, independente de qualquer data, independente de qualquer ocasião. Nos alegramos por Deus, que é o Senhor das nossas vidas, e nós devemos orar por isso. Vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus, render graças ao Senhor, ao nosso Pai eterno, o Pai das nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai bondoso, Pai querido, Deus de amor, te agradecemos, Pai amado, pela lição que teus servos, teus filhos, segundo relatos bíblicos, deixam para cada um de nós, Pai. Ó Deus amado, nos abençoa cada uma dessas pessoas que está conosco nesta manhã, Pai. Fortalece nossa fé em Ti, Pai. Abençoa, Pai amado, este dia que é dedicado a Ti, Pai. Não é um dia só comemorativo, simplesmente Dia dos Pais, mas é um dia comemorativo por Tua presença conosco, Pai. Isso é mais importante, pois sabemos que o Senhor é o nosso Pai, o Pai eterno, o Pai que cuida de cada um de nós, o Pai amoroso, que aguarda a volta do Seu Filho de braços abertos. Nós nos alegramos por isso, nos alegramos e colocamos diante de Ti as nossas vidas, a nossa família, nossos familiares, a todos aqueles que têm comunhão contigo, que Te buscam e necessitam de Ti neste momento, Pai. Vai ao encontro daqueles que estão necessitando da Tua presença, Pai. Vai ao encontro de todos aqueles que estão nos hospitais, nos leitos hospitalares, Pai. Abençoa, Pai amado, a nossa nação, nossos governantes, nesse mundo, Pai, que necessita do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Pai. Fortalece nossa fé em Ti e perdoa nossos pecados, Pai. Nós oramos juntos, como sempre fazemos, Pai. Te buscamos na certeza da Tua presença conosco, na certeza do Teu cuidado por cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, lhe dê um domingo especial, um dia dos Pais abençoado.
você com seus filhos, com sua família. Fiquem na paz e até o próximo encontro. Amanhã, se Deus assim permitir, às 8 horas da manhã, estaremos juntos buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Daqui a pouco este vídeo vai estar no canal do YouTube, na página do pastor Jadson Cunha. Você vai lá, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, se não você participa, você compartilha, leva essa palavra a tantas famílias que necessitam de uma palavra de conforto, de uma palavra de paz. Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo. Até a próxima, se Deus assim permitir.